Amém, gente. Bom, como nós estamos já comentando, vocês acabaram de ver, nós estamos na nossa série do livro de Atos aqui no culto de sábado. E você já participou de algum, ou deveria ter participado, ou pelo menos deveria ter assistido algum replay aí no nosso canal aqui da igreja. Mas eu quero lembrar algumas coisas que nós falamos até aqui para a gente dar início ao capítulo 8, a exposição que nós vamos trabalhar no dia de hoje, na noite de hoje. Vocês estão prontos? Não senti confiança, vou dar mais uma chance, hein? Vocês estão prontos, gente? Isso aí, amém. Bom, nós vimos no início da nossa série, lá em Atos 1 e 2, capítulo 1 e capítulo 2, sobre como Jesus foi aos céus e falou sobre a promessa que ele iria trazer ou derramar sobre a terra. Nós sabemos que ele estava falando do Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo ele tem um trabalho, uma missão específica, que é nos dar ousadia para fazer milagres, sim ou não? Não, ousadia para ser testemunha de Jesus. Esse é o grande objetivo do Espírito Santo. Esse é o grande objetivo de ser cheio do Espírito Santo. Por isso que é bom a gente fazer essa recapitulação. Os milagres eles vêm, o poder ele vem, as maravilhas elas estão aí, os sinais existem, mas tudo isso com o objetivo de falar da ressurreição de Jesus, porque nós temos um Deus que está vivo, que morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então o grande objetivo do Espírito Santo é nos dar poder e ousadia para proclamar esse Jesus, para ser testemunha de Jesus, e cada um de nós pode ser essa testemunha aqui na terra, através da nossa própria história. E a gente viu que no capítulo 2 de Atos, esse Espírito ele vem. E ele vem de uma maneira sobrenatural, diferente de tudo aquilo que a gente já viu. E os apóstolos e aquelas pessoas reunidas ali, elas são cheias desse Espírito. E na primeira pregação que Pedro faz, 3.000 pessoas se convertem. E aí depois a gente continua avançando. E aí no capítulo 3, no capítulo 4, nós temos algo extraordinário acontecendo. Nós vemos Pedro e João indo até o templo. Eles encontram um aleijado e esse aleijado é curado. E aí começa toda um rebuliço ali das pessoas olhando para eles, falando o que está acontecendo. E aí os mestres da lei vão e fazem perguntas para ele, mas eles ousadamente respondem de maneira ali potente, poderosa, e aquelas pessoas são alcançadas. E aí no capítulo 5, nós não falamos aqui, nós pulamos o capítulo 5, mas depois você pode ler, fala sobre uma situação específica que tem relação com tentar enganar o Espírito. Então a gente tem a história de Ananias e Safira que tentaram enganar o Espírito, tentaram enganar Deus, e algo terrível aconteceu na vida deles. E depois a gente foi para o capítulo 6 e para o capítulo 7, onde a gente tem a igreja crescendo, mas a gente tem uma história marcante, que foi o que o pastor Guilherme falou aqui no sábado passado, a história de Estevão, o primeiro mártir da igreja, o primeiro que morre por causa da proclamação do Evangelho. E aí agora nós entramos no capítulo 8. Você pode abrir a Bíblia aí, capítulo 8, no versículo 1, onde nós vamos imediatamente ver o que acontece após a morte de Estevão. O que acontece com a igreja e o que nós podemos aprender nesse capítulo. Só para relembrar, no final do capítulo 7, surge uma figura chamado Saulo, que a gente vai ver ele mais para frente, vai ver bastante ele ainda aqui, e ele está nesse momento da morte de Estevão. E o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 8 diz o seguinte: e Saulo concordou inteiramente com a morte de Estevão. Uma grande onda de perseguição começou naquele dia e varreu a igreja de Jerusalém. Todos eles, com exceção dos apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens devotos vieram e com grande tristeza sepultaram Estevão. Paulo, porém, procurava destruir a igreja. Ia de casa em casa, arrastava para fora homens e mulheres e os lançava na prisão. Então nós vemos aqui Saulo, que futuramente vai ser Paulo, surgindo pela primeira vez. Mas por enquanto, ele é um perseguidor da igreja, um perseguidor de cristãos. Ele futuramente vai mudar de lado, ele vai se converter, mas aqui nós conhecemos que ele era alguém que o texto vai dizer, procurava destruir a igreja. E o interessante é que quando nós vemos aqui essa perseguição iniciando depois da morte de Estevão, os cristãos que estavam em Jerusalém, eles começam a fugir. Eles começam a ir para outras cidades. E só, como o texto diz, os apóstolos ficaram em Jerusalém. Quando nós olhamos para isso aqui, na verdade o que estava acontecendo não era só uma perseguição, não era só
um levante do inimigo. Na verdade, não era um levante do inimigo. O que estava acontecendo aqui é um avivamento. Um avivamento, porque o que acontece? Nós achamos que quando há uma resistência ou uma perseguição, isso só pode ser o diabo se levantando contra nós. Mas quando nós olhamos para isso aqui, nós vemos Deus se movimentando na história. Deus intervindo na história para cumprir a missão dele, a missão do próprio Deus. Porque quando a gente lê lá em Atos 1:8, a gente viu isso na primeira pregação aqui da nossa série, o que Jesus falou? Ele virou para os discípulos e falou: vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. Jerusalém, Judeia, Samaria e nos lugares mais distantes da terra ou nos confins da terra. Então, quando nós olhamos para essa perseguição se iniciando e os cristãos fugindo de Jerusalém, nada mais é do que Deus cumprindo a sua própria missão. Deus estava cumprindo o seu propósito através dessa perseguição. Então Deus, ele é o maior interessado na sua própria missão. Aqui mostra que a missão não tem relação com interesses de homens. Porque o que eles queriam era ficar juntos. Porque você imagina o seguinte, imagina que você está num local e o Espírito Santo está se manifestando, está enchendo a vida das pessoas, e não só isso, a gente viu nos finais do capítulo 4, que essa igreja começou a crescer e as pessoas deixaram de ficar pobres. Elas começaram a ser generosas umas com as outras, e tinha comunhão, e tinha partir do pão, e tinha louvor, e tinha estudo bíblico. Imagina você estar num ambiente desse, a última coisa que você quer é sair dali. Imagina você encontrar os melhores amigos, que você fala a mesma língua que eles, vocês assistem as mesmas séries, vocês têm os mesmos gostos, sempre que vocês estão juntos é um tempo prazeroso. É assim que aquela igreja vivia. Então era normal de nós não querer sair dali. O que mais a gente quer fazer é estar junto, comendo junto, rindo junto, se divertindo junto. Só que quando nós olhamos para isso, Deus, ele tem outros planos. Deus, ele quer fazer outras coisas. Então ele intervém, e esse levante, que muitas vezes a gente pode achar que é um levante do inimigo, nada mais é do que Deus sendo soberano para cumprir a própria missão que ele instituiu. Porque a missão pertence a ele. Então Deus não está preocupado com o interesse que nós temos. O interesse de Deus permanece, a gente participando ou não daquilo que ele está fazendo. E quando nós olhamos para isso, nós olhamos para essa situação e nos faz pensar sobre a nossa própria vida. Às vezes nós estamos passando por algumas situações que a gente acha que é uma resistência. As portas não estão se abrindo, os caminhos não estão acontecendo, pessoas estão se levantando, o inimigo está se levantando, e a gente olha para essa situação e fala assim: Deus, o que o Senhor está fazendo? Mas na verdade pode ser Deus cumprindo o propósito dele na nossa própria vida. Deus, ele pode estar movimentando a nossa história para cumprir um propósito que ele quer fazer através de nós. Só que a gente está tão confortável e tão tranquilo no ambiente que a gente está, que a gente não consegue perceber isso, ou não quer que isso aconteça. Então, o que nós estamos lutando contra Deus, sendo que ele quer nos usar para cumprir a missão dele na nossa própria vida? Ou o propósito dele na nossa própria vida? O que está abalando a sua vida hoje, que faz lembrar que você na verdade tem uma missão, e não a sua própria vida, e não você ser o centro? E aí, quando nós continuamos no versículo 4, diz: os que haviam sido dispersos, porém, anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. O interessante é que quando a gente olha para esses 3 primeiros versículos, a gente vê os cristãos fugindo, e obviamente eles estavam fugindo por medo. Se chega um decreto hoje e fala: a partir de hoje, você não pode ser cristão. Se você for cristão no Mato Grosso do Sul, você vai ser morto. A nossa primeira reação de medo é fugir, é sair daqui. Só que parece que eles se tocaram. Eles falaram: não, peraí, tudo bem, eu fugi por medo inicialmente, agora eu estou numa outra cidade, um outro local, mas eu não posso deixar de falar daquilo que eu vivi, daquilo que me alcançou. Então, mesmo eles sendo dispersos em outros lugares, eles anunciavam as boas novas a respeito de Jesus por onde quer que fossem. No início era medo, mas depois parece que eles não conseguiam segurar no peito dele o que eles viveram. E eles falaram: olha, eu fugi por medo sim, mas agora pode ser que a perseguição me alcance, mas eu nem ligo mais, porque eu não posso deixar de falar daquele que me alcançou, daquele que me amou. E isso me lembra muito
o capítulo 4, quando Pedro e João estão diante dos fariseus e dos mestres da lei, e eles proíbem eles, falando, a partir de hoje, vocês não podem mais falar desse Jesus. Aí eles respondem assim: Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedecemos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então esses cristãos dispersos por outras cidades, eles não podiam deixar de falar daquilo que eles viram e ouviram. Era mais forte que eles. O Espírito enchendo a vida deles era mais forte do que o medo que eles tinham. Lembra que o Espírito Santo, o poder dele e o preenchimento dele sobre a nossa vida tem um grande objetivo: nos dar coragem e ousadia para testemunhar quem Jesus é. E era exatamente isso que estava acontecendo na vida dessas pessoas. E o interessante é que, como a gente leu aqui, os apóstolos eles ficaram em Jerusalém. Então, quem eram essas pessoas dispersas? Eram pessoas comuns. Não que elas tivessem menos valor, mas não eram os apóstolos, grandes seguidores de Jesus Cristo, que viram ele crucificado e ascendendo aos céus. Eram discípulos comuns, pessoas comuns, jovens, mães, pais, trabalhadores, estudantes, que começaram a crer em Jesus e eles tiveram que fugir. Isso quer dizer que a missão não é só para aquele que foi enviado como missionário ou para o pastor no púlpito. A missão é de todo mundo que crê em Jesus. Todo mundo que crê em Jesus tem que buscar ser cheio do Espírito Santo para, com ousadia e coragem, testemunhar sobre quem Ele é. Porque isso faz parte de cada um de nós. Eram pessoas comuns sendo dispersas. E aí, quando nós olhamos para o versículo 5, parece que Lucas, que está escrevendo o livro de Atos, ele começa a focar numa situação específica. Porque acontece, você imagina que tinham centenas. Lembra que na primeira pregação Pedro converteu 3.000, depois Pedro converteu 5.000. Então a gente tem pelo menos 8.000 pessoas no mínimo pertencendo à igreja em Jerusalém. Então esses 8.000 que não eram os apóstolos estavam dispersos. É bastante gente, né? Então você imagina que cada pessoa indo para uma cidade é uma história acontecendo naquela cidade. Então Lucas não podia relatar tudo o que estava acontecendo. Então ele decide uma escolha, contar um pedaço, um recorte de uma dessas pessoas que estavam em uma cidade. Ele poderia contar de várias, mas ele decide, escolhe e fala: olha, é como se ele estivesse dando um parênteses aqui, tá? Um parênteses que eu estou colocando. Ele fala: todo mundo foi disperso. E eu podia contar essa história do fulano, do João, da Maria, mas eu quero contar a história de Filipe. E essa história de Filipe é um recorte, um retrato do que estava acontecendo em todo lugar. Mas eu quero contar só essa por enquanto, para não contar e não ficar um livro muito cheio. E ele começa a partir do versículo 5 contando: Filipe, um desses que foi disperso, foi para a cidade de Samaria. E ali falou ao povo sobre o Cristo. Quando as multidões ouviram sua mensagem, viram os sinais que ele realizava, deram total atenção às suas palavras. Muitos espíritos impuros eram expulsos e aos gritos deixavam suas vítimas. E muitos paralíticos e aleijados eram curados. Por isso, houve grande alegria naquela cidade. Então, Filipe é uma dessas pessoas. E aqui, gente, não é o Filipe apóstolo. O Filipe apóstolo ficou em Jerusalém. Lembra que todos os apóstolos ficaram lá. Esse é um outro Filipe. Que Filipe é esse? Lá em Atos 6, a gente vê uma galera sendo separada para dar cesta básica para as viúvas. Uma dessas pessoas a gente já viu, que é Estevão, que morreu. Mas um colega dele, que estava ali na mesma situação, que separava os alimentos para dar para as viúvas, era Filipe. Então esse Filipe que está aqui é essa pessoa comum, um discípulo comum, que não é um dos apóstolos, que distribuía alimentos, e ele foi um desses que fugiu inicialmente com medo. Mas chegando em Samaria, ele fala: como eu posso deixar de falar daquele que me alcançou? Mesmo que a perseguição chegue até mim, como eu posso deixar de falar? E aí, ele se torna um missionário. Ele se torna alguém que proclama o Evangelho. Isso quer dizer que pessoas cheias do Espírito Santo podem ser usadas de diversas maneiras. Às vezes você está olhando para a sua situação atual e olhando para a sua história e para o seu cenário e falar: eu sou alguém que só posso fazer isso, ou posso apenas fazer isso. Não, o Espírito Santo quer te encher para você ser usado de diversas maneiras onde você estiver, para proclamar quem Jesus é. E a gente vai descobrir depois como que a gente pode fazer isso. Então, o interessante é que Lucas escolhe essa história aqui por um motivo muito específico. Como a gente leu no versículo 5, Filipe foi para a cidade de Samaria.
A gente sabe que os samaritanos eles eram rejeitados pelos judeus por diversas situações. Então é como se Lucas estivesse dizendo para a gente, pessoal, é o seguinte, o Espírito Santo ele quer alcançar tanta gente que ele não está preocupado só com os judeus. Ele quer alcançar o mundo todo, até os samaritanos que são rejeitados. Então o Espírito Santo ele quer alcançar todos na história. Então, independente da sua história, do seu histórico de vida, do que você viveu, da rejeição que você sofreu, a notícia que nós vemos nesse pequeno pedaço é que o Espírito Santo quer alcançar a sua vida, quer encher a sua vida. Ele não está preocupado sobre qual que é o histórico que você viveu. Ele quer alcançar o seu coração, independente de quem você seja, porque até os samaritanos estavam sendo alcançados. E até aqui você pode botar um parênteses. Parênteses não, como é isso? Aspas. Porque eles eram os rejeitados, mas a gente sabia que eram pessoas que Deus amava e queria alcançar. E quando nós vemos aqui no versículo 6, quando as multidões ouviram a sua mensagem, viram os sinais que ele realizava, o que aconteceu? Deram total atenção às suas palavras. Parece que de alguma forma, o sobrenatural que era usado, ele era usado para abrir os olhos das pessoas. Quando nós olhamos para essa história aqui, isso é muito importante, que depois a gente vai ver o que acontece. O foco não era os milagres, os sinais que eram realizados, o foco era a salvação. Então o sobrenatural que estava se movimentando através da vida de Filipe, estava sendo um instrumento de Deus para que aquelas pessoas prestassem atenção, para que elas ouvissem a verdadeira palavra, que era sobre salvação, que era sobre resgate da alma delas. Então, quando as pessoas olham para nós, qual que é o foco? Quando as pessoas olham para nós, qual que é a direção que nós refletimos ou apontamos? Será que para em nós, assim como algumas pessoas olham para os milagres e param nos milagres como se fosse o fim, mas na verdade ele é o meio para a salvação? Ou será que quando as pessoas olham para nós, nós somos o meio para apontar para aquele que salva? Para apontar para aquele que resgata, para apontar para aquele que pode transformar a vida das pessoas, e não na minha oratória, e não no meu conhecimento, e não naquilo que eu estou vestindo, mas eu aponto para Jesus, eu sou apenas o meio. Eu quero que as pessoas prestem atenção para mim, para eu apontar para Jesus, e não parar em mim, assim como algumas pessoas vão fazer aqui. E aí, no versículo 9, nós temos um personagem que surge, e esse personagem tem muito para nos ensinar. Esse personagem se chama Simão. Versículo 9, você pode abrir aí. Começa o seguinte: um homem chamado Simão praticava feitiçaria ali havia anos. Ele deixava o povo de Samaria admirado e afirmava ser alguém importante. Sabe aquela pessoa soberba e ela mesma se diz que ela é importante? Era esse tipo de pessoa. Versículo 10: todos, dos mais simples aos mais importantes, se referiam a ele como o grande poder de Deus. Ouviam-no com atenção, pois durante muito tempo ele os tinha deixado admirados com sua magia. No entanto, quando Filipe lhes levou a mensagem sobre as boas novas do reino de Deus e sobre o nome de Jesus Cristo, eles creram. E como resultado, muitos homens e mulheres foram batizados. O próprio Simão creu e foi batizado. E começou a seguir Filipe por toda parte, fazendo o quê? Admirando-se dos sinais e milagres que ele realizava. Simão era alguém que entendeu que o fim era o sobrenatural. Ele olhava para os milagres, ele olhava para os sinais, e esse era o foco dele. Ele não estava preocupado sobre a salvação, sobre a transformação, sobre a mensagem de Cristo. De alguma forma, por ele ser envolvido com esse tipo de mágica, de magia, ele olhava para os sinais e maravilhas, para os milagres, e falava: meu Deus, isso aqui é extraordinário. Então aquilo parece que chamou a atenção dele de uma forma diferente. E aí no versículo 14 a gente continua lendo, dizia: quando os apóstolos de Jerusalém, lembra que os apóstolos estavam em Jerusalém, souberam que o povo de Samaria havia aceitado a mensagem de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Assim que os dois chegaram, oraram para que aqueles convertidos recebessem o Espírito Santo, pois apesar de terem sido batizados em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre eles e receberam o Espírito Santo. Simão viu que as pessoas recebiam o Espírito quando os apóstolos impunham as mãos sobre elas, então ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: deem-me este poder também, para que quando eu impuser as mãos sobre as pessoas, elas recebam o Espírito Santo.
alguma coisa acontecia aqui, que nós não temos como explicar, ou não temos relatos aqui, de que se tornava visível quando alguém recebia o Espírito Santo. Nós não podemos dizer o que é, nós não sabemos o que é, mas de alguma forma, quando a gente vê Pedro e João impondo as mãos e aquelas pessoas recebendo o Espírito Santo, ficou visível, tanto que quando Simão olhou e viu a situação, falou, opa, eu quero participar disso, eu quero esse poder para mim. Só que o interessante é que quando Simão ele viu isso acontecendo, ele quis pagar dinheiro. O estranho é que lá no versículo 13 a gente leu, o próprio Simão creu e foi batizado. Como alguém que creu e foi batizado, e nós cremos que essa pessoa está salva, pode ter uma atitude incoerente como essa? O que nós entendemos aqui é que é possível a gente crer, é possível a gente ser batizado, mas mesmo assim a gente não ter a nossa mente renovada. É possível com que eu creia, com que eu tenha experiências intensas, espirituais com Deus, mas de alguma forma eu ainda consigo manter a minha mentalidade carnal. A minha mentalidade ela não foi transformada. Eu recebi um novo coração, eu recebi o Espírito, mas é como se o meu software mental ele não fosse atualizado. Né? Quando você pega o celular, aí aparece lá, atualização do software. Aí toda hora você tem que atualizar. Então parece que quando nós encontramos a Cristo a primeiro momento, e meu coração é alcançado, e eu creio, existem algumas atualizações ainda que eu preciso passar, alguns processos que eu preciso ser transformado ao longo do tempo. Parece que Simão, a mente dele não mudou, por mais que ele tenha nascido de novo. Isso significa que o nosso comportamento, ele não vai mudar do dia para a noite, quando nós nos encontramos com Jesus. É necessário um processo para que a nossa mente seja renovada, para que os nossos hábitos sejam transformados, para que os meus pensamentos sejam purificados. Como que eu faço isso na minha vida? Algo que Simão ainda não tinha, que era ser cheio do Espírito Santo. Então, nós cremos que quando você crê, você recebe o Espírito Santo na sua vida, mas é diferente você ser cheio do Espírito Santo. É algo intencional, como nós já falamos aqui. É algo que eu busco, é algo que eu desejo, é algo que eu invisto tempo para eu ser cheio do Espírito Santo. Então Simão, ele creu, foi batizado, ele recebeu o Espírito, mas ele não estava cheio do Espírito Santo para que a mente dele fosse renovada, para que ele tivesse outro pensamento, outra atitude. Então o que acontece com a nossa vida é que às vezes nós estamos nos mesmos hábitos, nos mesmos pecados, nos mesmos pensamentos, nas mesmas atitudes, mas o tempo todo eu fico com dúvida, peraí, se eu sou salvo, se eu tenho Espírito, por que a minha vida não muda? Por que a minha mente não transforma? Por que minha mente não é renovada? A resposta é porque simplesmente a gente não se deixa encher do Espírito. A gente tem ele, mas ele está apagado, está frio. Porque o mais importante são as minhas decisões, é o meu controle, é a minha vida, é o meu Netflix, é as minhas redes sociais e é o meu tempo que eu controlo. E não o tempo dedicado para eu ler a palavra, para eu orar, para eu ser cheio do Espírito. Porque eu sendo cheio do Espírito, a minha mente vai sendo renovada. E aí a minha mente vai pensando diferente, meus hábitos vão sendo transformados, as minhas decisões vão sendo diferentes. Quando nós não somos cheios do Espírito, nós não queremos a Cristo, nós só queremos a bênção. Era o que Simão queria. Ele fala assim, olha, eu quero esse poder para quando eu impuser as mãos, as pessoas também receberem, porque ele estava olhando para si. Ele fala, eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que eu tenho o poder. E não Cristo que morreu naquela cruz e ressuscitou. Por quê? Porque a falta de ser cheio do Espírito Santo faz com que a gente olhe somente para a gente. E aí todas as minhas decisões são baseadas nisso, no meu próprio egoísmo. Hoje nós temos dois tipos de Simãos na nossa vida. Talvez você seja um deles em alguma parte. Nós temos aquelas pessoas que elas buscam o poder, assim como Simão, para manipular os outros. Então elas dizem para você, olha, se você ofertar, eu vou orar por você. Aí sim sua vida vai ser transformada. Mas eu não vou só orar por você, eu vou levar sua oração lá para o monte. Porque a minha oração tem poder para mudar a sua vida. Então ele está usando de uma manipulação, de um poder que é de todos, porque é o poder do Espírito que está em cada um de nós, dizendo para você de que eu que sou importante. Não é o Espírito que está em você, mas é eu na posição que eu tenho. Ou você pode ser o outro lado, que você olha para alguém e fala, essa pessoa tem poder. Então eu preciso ouvir a pregação dela, eu preciso no culto porque aquela banda vai tocar. É a mesma coisa, a gente está atrás do poder.
ou do falso poder, achando que é aquilo que é o fim, mas o fim é Cristo. Tem que apontar para Cristo. Ele é que transforma, Ele é que muda, Ele é que vai trazer salvação e esperança para a nossa vida. A gente, às vezes, está em um desses lados. A gente é um desses Simãos. Só falta falar inglês, né? The king, the power, the best. O cara achando... Eu não vou comentar. Eu vou pular essa parte. Pensamento intrusivo. Veio sem querer. Então, gente, não tem isso. O poder que nós precisamos é o Espírito Santo de Deus que está em nós. Você quer ser cheio do Espírito? Vai para o teu quarto, fecha a porta, abre a Bíblia e deixa Deus falar com você. É assim que a gente ouve o Espírito Santo e é guiado por Ele. E aí olha só o que acontece. Pedro, naquela mesma ousadia que a gente está vendo Pedro se levantando, no versículo 20 diz: Pedro, porém, respondeu: que seu dinheiro seja destruído com você. Em algumas versões diz que o seu dinheiro e você vá para a perdição. Mas é uma palavra muito bonita. Na verdade, Pedro estava mandando ele para o inferno. Vai para o inferno, você e seu dinheiro. Por imaginar que o dom de Deus pode ser comprado. Você não tem parte nem direito neste ministério, pois o seu coração não é justo diante de Deus. Arrependa-se de sua maldade e ore ao Senhor. Talvez Ele perdoe esses seus maus pensamentos, pois vejo que você está cheio de cheio de amarga inveja e é prisioneiro do pecado. Simão exclamou: orem ao Senhor por mim, para que essas coisas terríveis não me aconteçam. Depois de terem testemunhado e proclamado a palavra do Senhor em Samaria, Pedro e João voltaram a Jerusalém. Ao longo do caminho pararam em muitas vilas samaritanas para anunciar as boas novas. O que Pedro está dizendo aqui, gente, é que é um insulto você querer pagar por algo que é impagável. O dom de Deus, o Espírito de Deus, que é o próprio Deus que está em nós, ele não tem valor. Na verdade, ele tem um valor que foi caro, que é o próprio sangue de Cristo. Então, é um insulto. Nós queremos colocar e rotular valor em algo que não tem valor, que é impagável, que é precioso demais. Não tem valor que pague a salvação que Cristo nos trouxe. Não tem valor que pague o sangue de Cristo naquela cruz, que fez com que o Espírito Santo viesse até nós. Todo o dinheiro do mundo, gente, é uma ofensa diante do poder do Espírito que está em nós. Então, quando Simão se coloca nessa situação, ele está ofendendo profundamente o preço que Jesus pagou naquela cruz, achando que ele pode colocar um valor naquilo que não tem valor. Sabe o que é o interessante disso? É que nós muitas vezes precisamos agir como Pedro diante de situações como essa. É claro que talvez não chegue tão claro como Simão fez e falou assim: eu quero pagar por esse poder. Mas às vezes a gente olha para a nossa realidade aqui e existem pessoas que têm algum tipo de prestígio ou algum dinheiro e alguma posição social, e a gente até pensa e fala assim: olha, talvez ele não siga direitinho como se deve ser um cristão, mas olha como ele é famoso. Não vamos comentar nada com ele, porque se ele vem na nossa igreja, a nossa igreja vai ficar reconhecida. A nossa igreja vai ficar famosa, porque o fulano que tem esse prestígio, ele está vindo aqui. E acontece que muitas pessoas, por ter esse prestígio lá fora, pode ser um rótulo de doutor, um rótulo de alguma coisa que na carreira dele é uma pessoa realmente renomada, e ela acha que ela pode trazer esse prestígio para dentro. Quando na verdade nós sabemos que o Evangelho nivelou todo mundo é pecador e todo mundo precisa do Espírito Santo de Deus. E muitas vezes nós não nos posicionamos como Pedro e falamos: olha, eu entendo quem você é, o prestígio que você tem, a honra que você tem, mas aqui todo mundo é servo e pecador. Nós precisamos do mesmo pão, do mesmo sangue, do mesmo Cristo. A igreja primitiva, nesse tempo aqui, era uma igreja de excluídos. Então não era legal ser cristão nessa época, só que hoje é. Hoje é legal ser cristão. E aí ficou comum a pessoa ser cristão. E aí a gente acha que por ela ter dinheiro, carisma ou fama, a gente já traz isso para a igreja e já posiciona ela nesse local que ela tem em outros lugares, em outros ambientes. Mas aqui, o único caminho que nós temos é o caminho de arrependimento e fé. O Espírito Santo, ele é dado a todo aquele que crê, sem status, sem dinheiro, sem posição, sem área VIP. E aí quando nós olhamos
e continuamos a história, nós vemos que Pedro e João voltaram para Jerusalém, mas Filipe continuou em Samaria. E aí, a partir do versículo 26, nós vemos algo muito importante para as nossas vidas aqui hoje. Como eu e você podemos ser usados por Deus. Você quer ser usado por Deus na sua vida, gente? Amém? Então agora, Filipe, a partir do seu posicionamento, a partir da sua caminhada, ele nos diz claramente como que nós podemos ser usados por Deus. No versículo 26 diz: um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém a Gaza. A primeira coisa que você precisa para ser usado por Deus, a partir do que nós vemos na vida de Filipe, é que você precisa ouvir a Deus. Essa é fácil, né? É claro, é fácil. Deus falando, a gente vai ouvir a Ele e a gente vai obedecer. Só que o problema não é ouvir a Deus. O problema é que nós não paramos em silêncio para ouvir a Deus. Filipe, quando ele estava aqui e ele ouve o anjo do Senhor, provavelmente ele não estava numa multidão com outras pessoas, provavelmente ele estava sozinho, talvez no momento devocional dele, em silêncio, e é quando ele ouve a voz de Deus. Imagina que você vai tomar café com um amigo, com uma amiga para desabafar, e aí você combina um horário, combina um local, um dia, aí você vai até esse local, esse dia se encontra com essa pessoa, senta juntos, toma um café e aí você começa a falar o que você tem passado, os problemas que você tem vivido. Aí você termina de falar, aí é a vez do seu amigo, da sua amiga dar os conselhos dele. Sim ou não? Sim. Só que aí quando você termina de falar, toma seu café. Cara, obrigado, Deus abençoe, a gente se vê semana que vem nesse mesmo horário. E aí você levanta e sai, e aquela pessoa que ia te responder, te dar os conselhos, ela não pode te falar porque você foi embora. Quando nós olhamos para a nossa vida devocional, nós até podemos ter um momento de leitura da palavra, de oração, onde a gente expõe as nossas dificuldades, a gente pode ter um momento de louvor, mas quando nós precisamos parar em silêncio para ouvir o que Deus tem para falar, é o momento que deu a hora e a gente tem que ir embora. Ou a gente já se esqueceu e pegou o celular por causa da notificação. É por isso que a disciplina espiritual do silêncio, ela é muito importante, principalmente nos dias de hoje. Porque é nesse momento em que eu realmente, e é quando eu falo silêncio, é silêncio mesmo, tá? Eu não falo nada, eu já li a palavra, é quando eu paro e não estou escutando nada em silêncio e falo: Deus, o que o Senhor quer falar comigo através dessa palavra que eu acabei de ler? E aí eu fico parado. Aí quando a gente olha, passou 10 segundos, parece que passou meia hora. Porque a gente não está acostumado a fazer isso. Filipe está numa situação onde ele, em silêncio, o que a gente imagina, ele ouve a voz de Deus. Como que a gente quer ser usado por Deus se a gente não ouve a voz de Deus em silêncio? E aí no versículo 27 continua dizendo: Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. A segunda coisa sobre ser usado por Deus, depois de ouvir, é obedecer a Deus sem questionar. Quando Filipe partiu, ele foi exatamente naquele momento. Ele não esperou o melhor dia, ele não esperou estar sol, porque talvez estivesse chovendo, ele não esperou ter a quantia certa de dinheiro no bolso, ele simplesmente ouviu a voz de Deus e partiu naquele mesmo instante. Só que ele não fazia ideia do que ele ia encontrar. Deus falou com ele: ó, vai para a estrada tal. Ele simplesmente foi. Ele não ficou se perguntando ou falando para Deus: Deus, o que eu vou encontrar lá? Mas como é que vai ser? Mas vai ser perigoso? Não. Ele só foi. Porque ele sabia que o que ele precisava era obedecer a Deus. Muitos de nós, a gente quer ser usado por Deus, mas a gente quer entender tudo antes. A gente quer o plano na nossa mão, porque a gente vai ter segurança e controle do que vai acontecer. Eu quero ter a quantia de dinheiro exata, porque eu tenho medo de faltar. Então, Deus, não é que eu não estou te obedecendo, mas é porque você sabe como é que é. Os dias são difíceis, então eu preciso ver todo o caminho. Só que quando a gente olha para a vida de Filipe, ele não quis nem saber, ele só sabia o próximo passo. Estrada tal, ok, levantei e fui. O que eu vou encontrar lá? Não sei. Vou encontrar algum soldado romano para ser morto? Não sei. Vou encontrar algum refúgio? Não sei. O que eu vou encontrar lá? Não faço ideia, eu só sei que Deus mandou eu ir. E eu vou. Se Ele mandou, o mais interessado é Ele me sustentar, é Ele me guardar. E se Ele não me guardar, está tudo bem. Porque Ele é soberano sobre a história, a missão é dEle. Eu obedeço sem questionar. E aí o versículo 29 diz: então o Espírito disse a Filipe. Você já imaginou ser usado nesse nível? Que você está andando na rua e o Espírito Santo fala com você: entra na loja tal, para o carro agora e fala com fulano.
Esse era o nível de pessoas cheias do Espírito Santo. O Espírito disse a Filipe: aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías. Perguntou-lhe: o senhor compreende o que lê? O homem respondeu: como posso entender, sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e sentar-se ao seu lado. Mais uma vez, Filipe é guiado pelo Espírito. E o interessante dessa situação é que nós vemos o terceiro ponto sobre como ser usado por Deus. Primeiro é ouvir a Deus, mas nós precisamos parar para ouvir a Deus. O segundo é obedecer sem questionar. E a terceira coisa é que Filipe não estava parado esperando que as pessoas viessem até ele. E Filipe correu até aquele que estava perdido. Filipe foi atrás daquele que estava perdido e precisava ser alcançado pelo Espírito. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós às vezes ficamos aqui e achamos que as pessoas vão vir até nós. E as pessoas vêm porque Deus traz. Mas quando nós olhamos para a palavra e nos lembramos de Atos 1:8, nós precisamos correr atrás daqueles que estão perdidos. Nós é que precisamos sair. Nós é que precisamos ir. Esse evento que vai ser feito na Praça do Rádio é um exemplo disso. Nós estamos indo. É o que a igreja precisa fazer. Só que nós estamos como os apóstolos confortáveis nos nossos PGMs e os nossos cultos, porque de fato é maravilhoso estar em comunhão. E nós precisamos disso, porque isso é ser igreja. Mas ser alguém cheio do Espírito Santo é ser alguém missionário. Nós falamos isso na primeira pregação. Então nós corremos atrás daqueles que precisam. Nós não ficamos parados esperando. Nós somos guiados pelo Espírito, obedecendo, indo atrás, correndo atrás da carruagem. E quando nós olhamos para a situação, o cenário estava pronto. A gente tem uma pessoa já com a Bíblia aberta, lendo, querendo que alguém explique para ela. Gente, essa pessoa está pronta. Eu não preciso de nada, eu não preciso nem me esforçar para evangelizar essa pessoa. Mas a maioria das pessoas que nós encontramos pela rua estão exatamente assim. Elas não estão literalmente com a Bíblia aberta, mas elas estão com o coração sedentos por uma esperança, porque elas estão imersas na promiscuidade, na imoralidade, na depressão, na ansiedade. Elas estão prontas para ouvir a Deus através da nossa vida. O cenário está preparado, gente. Está pronto. Qual que é a situação? Então existe alguma coisa errada. Eu prefiro achar que o errado sou eu, que não ouço a Deus, que não sou cheio do Espírito, que não ouço a voz dele e não obedeço quando ele fala. Porque o que Deus está falando é que as oportunidades estão por aí. O que nós precisamos não é mais de oportunidade para falar de Jesus, o que nós precisamos é de mais obediência. Porque o cenário está pronto, o campo está pronto. Então, se a gente não para, a gente não escuta. Se a gente não escuta, a gente não obedece. Se a gente não obedece, a gente não tem como ser usado por ele. O meu pedido é para que você seja cheio do Espírito, para que você se mova no Espírito, para que quando Deus falar, você obedeça e corra atrás daqueles que precisam. E aí no versículo 32, diz, era esta a passagem da Escritura que ele estava lendo. Ele foi levado como ovelha para o matadouro, como cordeiro mudo diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Foi humilhado e a justiça lhe foi negada. Quem pode falar dos seus descendentes, pois sua vida foi tirada da terra? O eunuco perguntou a Filipe, diga-me, o profeta estava falando de si mesmo ou de outro? Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Se alguém parar hoje para perguntar para você, você sabe explicar o Evangelho? Você sabe explicar o que Jesus fez? Você sabe conseguir transmitir? Ou você está querendo convidar ele para a igreja porque o pastor tal é legal? Não que tem algo errado nisso, mas vocês estão entendendo. Será que a gente está pronto para explicar o que Jesus está fazendo na minha vida, em vez de apontar, não, mas você tem que ouvir aquela pregação, você tem que ouvir essa banda, em vez de falar, não, deixa eu te explicar o que Jesus está fazendo na minha vida, porque eu quero te falar como ele me transformou, como ele pode transformar também. Será que nós estamos prontos para poder dizer o que Jesus tem feito na nossa vida, e como ele nos salvou, e como ele vive hoje, porque o sepulcro está vazio? Evangelismo, gente, é mais sobre ouvir e dar testemunho da nossa própria vida. Interessante que nós vemos Filipe começando com essa passagem. Ele não começou dizendo, olha, você é um pecador, você vai para o inferno, ou deixa eu te contar a minha história. Não, ele começou da dúvida
que o eunuco tinha. Qual que é a sua dúvida? Qual que é a dúvida do seu coração? O que você tem passado? Minha família está assim, estou passando por essas situações. Então deixa eu te explicar a partir disso, como Jesus pode mudar a sua história e como Ele mudou a minha. Versículo 36 diz: prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água. Então o eunuco disse: veja, aqui tem água, o que me impede de ser batizado? Filipe disse: nada o impede, se você crê de todo o coração. O eunuco respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, os dois desceram até a água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor tomou Filipe e o levou, ele foi arrebatado. O eunuco não tornou a vê-lo, mas seguiu viagem cheio de alegria. Então Filipe apareceu mais ao norte, na cidade de Azoto, anunciou as boas novas ali e em todas as cidades ao longo do caminho até chegar a Cesareia. Você vê que tem algo que se repete. Pedro e João, quando estão voltando para Jerusalém, por todas as cidades eles proclamam as boas novas. Filipe, por onde ele passava as cidades, ele proclamava as boas novas. Existia algo dentro desses discípulos que eles não conseguiam se conter, eles precisavam falar daquele que vive, daquele que ressuscitou, o Espírito Santo enchendo e movendo a vida deles. Então, essa história, ela começa com os samaritanos sendo alcançados, Deus comunicando e falando: olha, eu quero alcançar todos. E agora nós vemos uma pessoa que nem era samaritano, porque na escala de rejeição, o gentio era o pior. O gentio era aquele que não cria no judaísmo. Então tinha os judeus, os samaritanos, mas tinha aqueles que nem mesmo criam em nada. Mas a gente vê um eunuco, que era uma dessas pessoas, sendo encontrada pelo Espírito Santo. Mais uma vez Deus está dizendo assim: olha, é eu que faço a missão, eu sou soberano sobre a história e eu quero alcançar todos. Eu quero ir de encontro a todos, eu estou cumprindo a minha própria missão e nenhum homem, nenhum governo, nenhuma igreja, nada na história vai parar aquilo que eu quero fazer. Porque eu sou soberano e eu tenho poder. E quando ele pergunta: que me impede de ser batizado? Só uma coisa Filipe fala: olha, você crê em Jesus? Se você crê em Jesus, é isso que você precisa. No final, gente, sobre a nossa história, é isso que nós precisamos. Nós cremos em Jesus de todo o nosso coração. É só isso que nós precisamos. Então, o que nós temos para ser alcançados pelo Espírito não é uma preparação para ser pessoas melhores, ou um status, ou uma história de vida. É crer de todo o coração. Às vezes você está olhando para a sua própria história e fala: eu não sou digno. E você não é, porque ninguém é. Mas não é pelo que você fez, ou pela sua história que você viveu. Você não é digno porque não tinha como pagar o preço da cruz. Mas a mensagem é que não importa o que você viveu, você crê? Sim ou não? Sim. Então o Espírito Santo está sobre você, você foi alcançado, você é alguém salvo, restaurado. Seja cheio do Espírito, para que a sua mente seja renovada e você tenha uma vida obedecendo à voz de Deus, alcançando aqueles que precisam. E o interessante é que o eunuco não tornou a vê-lo, no versículo 39, mas seguiu viagem cheio de alegria. A alegria não está em nós, mas o Espírito Santo que é derramado sobre as pessoas, porque não tem a ver com a gente. Ele seguiu cheio de alegria, mesmo o Filipe sumindo na frente dele, porque não tinha a ver, o foco não era Filipe, não era aquele discípulo, não somos nós, mas a alegria que vem a partir daqueles que foram alcançados pela vida eterna. Essa história que nós vemos aqui acontecendo na vida de Filipe deve ter acontecido centenas e milhares de vezes naquelas pessoas que foram dispersas em outras cidades. Várias e várias histórias como essa, de pessoas sendo alcançadas, pessoas indignas aos nossos olhos. No final desse capítulo nós vemos uma igreja em fuga, que na verdade estava vivendo a missão de Deus. Nós vemos um perseguidor, que é Saulo, que logo ele vai se tornar o maior pregador e plantador de igreja, missionário que o evangelho já teve. Nós vemos um mágico Simão, que queria comprar só para receber algo que só pode ser dado por fé. E nós vemos um eunuco improvável, estrangeiro, sendo alcançado pela graça. O que une todas essas coisas, toda essa história, toda essa jornada que nós estamos vendo aqui? O que une tudo isso é Jesus. É Jesus. Jesus é que transforma a perseguição que nós temos em propósito, em missão. Jesus é que nos dá o Espírito e não nos cobra nada por isso. Jesus é que muda Simãos e Paulos para que sejam pessoas completamente cheias do Espírito. Jesus é que encontra pessoas no deserto, assim como aquele eunuco, na dor e na dúvida, para transformar a vida para sempre. A missão, ela começa assim no sufoco, mas ela acaba terminando em salvação.
A missão, ela continua através das nossas vidas. Enquanto Cristo for o centro, Ele é o Espírito que nos guia, para que a gente cumpra a missão dele aqui na terra, acontecendo, como aconteceu lá e acontece hoje também.